Fala, seguidor do Saber Enem Química e Física. Hoje eu trago mais uma questão de física resolvida em 5 passos. Hoje a gente vai resolver a questão 86 do Enem 2015, prova azul, primeira aplicação. E o tema dessa aula é refração luminosa. Então, fica comigo. Bom, a nossa resolução ela vai acontecer em um método passo a passo. Então, o que é que diz a questão 86 do Enem? Ele fala assim: a fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes na superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência, θp, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, θr, estão em conformidade com a lei de Snell. Então ele dá a figurinha e diz assim, dá alguns dados, ó, seno de 30 graus igual cosseno de 60 graus, que é igual ao meio, seno de 60 graus igual cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E diz, considere um feixe de luz não polarizada, proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre a lâmina e faz o ângulo de refração, θr, de 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Então vamos lá. A gente vai resolver essa questão utilizando esse método de resolução em 5 passos. Onde o primeiro passo a gente vai interpretar a questão, no segundo passo a gente vai coletar dados, no terceiro passo a gente vai identificar as fórmulas utilizadas para resolver a questão, no quarto passo a gente vai substituir os dados e no quinto passo a gente vai fazer a resolução propriamente dita. Então vamos lá? Primeiro passo. A gente entendeu pelo enunciado que essa é uma questão de refração. Então, o que é que diz a teoria da refração? Ela fala o seguinte, ela fala que quando a gente tem uma superfície de separação entre dois meios, esses dois meios sendo diferentes, eles possuem o que eles chamam de índice de refração diferente. Então está aqui, ó, representado por N1 e N2. Certo? Então, a velocidade de propagação de uma luz, de um feixe luminoso, em meios diferentes, ou seja, em meios com índices de refrações diferentes, ele altera. Quando o feixe sai de um índice de refração de menor valor para um índice de refração de maior valor, como é o caso de uma superfície, por exemplo, A, separação A e água, esse feixe luminoso que acontece, ele se aproxima da normal que a gente fala, né? Então, se a gente traçar uma reta normal aqui, ó, perpendicular à superfície de separação, sempre que esse feixe luminoso ele vier incidindo nessa superfície, ele termina que sofre um desvio dessa luz, se aproximando dessa reta normal aqui, perpendicular à superfície. Tá vendo essa N aqui? Pronto. Então, esse raio que chega pelo meio de propagação, pelo primeiro meio de propagação, que a gente chama de raio incidente. O raio que ele é transmitido, ele passa para o meio 2, é o chamado de raio refratado, e é esse que se aproxima da normal. Certo? E o raio que ele continua no meio 1 é o chamado raio refletido. Ok? Pronto. Sabendo disso, vamos coletar agora os dados do enunciado. Ele fala assim, ó, que o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida. Então a gente viu que o feixe de luz refratada é esse aqui que está no meio da lâmina, né? Ele veio, ó, pela luz, pelo ar, passou pela superfície e se aproximou da normal. Então esse aqui é o feixe de luz refratada. Então ele diz que o ângulo entre o feixe de luz refratado e o feixe de luz refletido é de 90 graus. Então aqui, ó, representado por 90 graus, certo? Pronto. E ele diz também, ó, ele dá alguns dados aqui de seno de 30 graus e o seno de 60 graus, certo? Com os dados valendo 1/2 e raiz de 3 sobre 2. Ele diz também que o índice de refração é igual a 1 do meio incidente, ou seja, esse índice de refração aqui, ó, do meio incidente é 1.
Ele fala que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração θr de 30 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, certo? É 30 graus. Então, com isso a gente passa para a terceira parte da nossa resolução passo a passo, que é a identificação das fórmulas. Então, pronto. Então, ó, quais são as fórmulas que a gente tem quando a gente estuda a refração? A gente tem a lei de reflexão, onde ele fala aqui o ângulo refletido, o raio incidente. Vamos lá. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal, que a gente chama de alfa, certo? É igual ao ângulo entre o raio refletido e a normal, que é beta. Então, é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então, eles são iguais. Então, alfa e beta são iguais. E a lei de Snell-Descartes fala o seguinte, que n de 1 vezes seno de alfa é igual a n2 vezes seno de gama. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o produto entre o índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, que no caso aqui é gama, certo? Então a gente tem essas duas fórmulas. Então o nosso quarto passo seria substituir os dados na fórmula. Então vamos lá, vamos substituir esses dados. Vê só, algumas coisas interessantes aqui, ó. Primeiro, a gente já botou aqui, né? Então, ó, lei de Snell-Descartes. Quem é o índice de refração 1? O índice de refração 1 é 1. Né? Então, aqui o índice de refração desse meio aqui, o A é 1. Então, vai ficar 1 vezes seno de alfa, né? Igual a N2, que é o que ele quer, que é o índice de refração aqui da lâmina, vezes o seno de gama. Que gama é quem? É 30 graus. Como é que eu sei que gama é 30 graus? Porque ele disse no enunciado. Ele falou que o ângulo de refração o ângulo de refração θr é 30 graus. Então vai ficar 30 graus. Então, para eu descobrir o meu N2, eu vou precisar saber o quê? Quem é a alfa? Quem é o seno de alfa? Então, para isso, eu vou ter que utilizar uma propriedade de geometria que diz o seguinte, ó. Tá vendo aqui essa reta normal? Então, se eu pego um ângulo, como essa reta, se eu somar aqui o ângulo θr mais 90 graus mais beta, ela vai me dar igual exatamente 180 graus, porque essa aqui é o ângulo de uma reta. Essa reta aqui, se eu pego esse ângulo completo aqui, que é metade de uma circunferência, então ele quer dizer que é 180 graus. Então eu sei então que meu 30 graus mais 90 graus mais beta é igual a 180 graus, certo? Pronto, com isso eu consigo calcular beta. E eu sei que beta é igual a alfa, então eu consigo calcular alfa, certo? Então, ó, tá aqui, vamos resolver então. Então, a soma dos ângulos é 30 mais 90 mais beta é igual a 180 graus. Então, se eu isolo beta aqui e passo para o outro lado, subtraindo 90 graus e 30 graus, eu vou ter que é 180 graus menos 30 graus menos 90 graus. Então, beta é 60 graus. Pela lei de reflexão, como um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então alfa igual a beta, então alfa é 60 graus. Pronto, encontrei alfa, vou substituir agora na lei de Snell-Descartes. 1 vezes seno de 60 graus é igual a N2 vezes seno de 30 graus. Como ele já deu no enunciado os valores do seno de 60 graus e o seno de 30 graus, eu só substituo. Então, 1 vezes seno de 60 graus é raiz 3 sobre 2, igual a N2 vezes seno de 30 graus, que é 1 meio. Se eu isolo N2 aqui, ó, passando 1 meio dividindo, eu vou ter então que o N2 é raiz de 3. Então, com isso, o gabarito da questão é a letra A, onde diz que o índice de refração da lâmina é raiz de 3. E com isso, pessoal, a gente conclui mais uma resolução em passo a passo, né, dessa questão de física. Então, se você gostou do método, deixe seu comentário, deixe seu like. E se você quiser aprender mais sobre esse método, tem um link aqui na descrição do vídeo para você ir lá, clicar e aí você ser direcionado para um vídeo onde eu apresento a você toda a forma dessa metodologia que vai lhe ajudar a estudar muito mais, de forma muito mais eficaz física. Então, estudando esses 5 passos, certo? Então, é isso. Grande abraço, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e clique lá no link para aprender um pouco mais sobre essa técnica, ok? Grande abraço.